Boa noite na paz de Cristo para todos os irmãos, para que estão se conectando com a gente aí pela internet, pelo Facebook do pastor Saulo do Prado, pelo Facebook do Dr. Wanderson, pelo YouTube lá, canal do YouTube do Dr. Wanderson. Prazer imenso poder estar aqui com vocês para nós aprendermos juntos, dialogarmos, trazermos conhecimento para todos vocês. Eu estou tendo a honra esta noite de fazer uma live junto com o Dr. Wanderson, um homem que é extremamente inteligente, sábio, que Deus tem capacitado ele. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. Eu fui fazer uma consulta no posto de saúde e fui lá, conheci esse homem de Deus, que é médico, pastor, já teve um período nas missões, missionário, e nós tivemos uma conexão espiritual muito forte, muito abençoadora, e aí a gente ficamos um com o contato do outro, e de lá para cá a gente nunca mais perdeu o contato, se tornamos grandes amigos, e para mim é uma honra, doutor, ter o senhor conosco esta noite, nessa live, para abençoar as pessoas aí com o seu vasto conhecimento, sua vasta experiência como médico, como pastor, como missionário. Tenho certeza que a sua palavra de hoje vai abençoar muitas pessoas, vai tocar muitos corações, vai dar direção para as pessoas e, com toda certeza, não ficaremos só nessa live. Vamos fazer outras, porque eu tenho certeza que o propósito de Deus é nos usar agora com todas as ferramentas que temos ao nosso dispor. Boa noite, na paz de Cristo, doutor Wanderson. Como está o doutor? Tudo bem? Tudo bem, pastor Saulo, graças a Deus. Como que está o irmão? A família? Tudo bem. Estamos aqui, graças a Deus, animados nessa capital de todos os paranaenses. Amém. Saudade de Curitiba. Eu imagino. No nosso coração. Imagino que a saudade é grande. Saudade do nosso povo aí do Tatuquara, né? O grande Tatuquara. Verdade, né? O doutor serviu aqui no posto de saúde, da nossa unidade de saúde aqui, abençoou muitas pessoas aqui que eu conheço, tem saudade do tempo que o doutor teve com a gente aqui, serviu, abençoou muita gente, porque a gente sabe que o doutor, além de atender e prescrever ali o remédio, o doutor trabalhava como se fosse um terapeuta, alguém que serviu mesmo, e o povo reconhece isso. Embora às vezes não é reconhecido por quem deveria, mas o povo é que importa, que é abençoado. E foi muito abençoado através do seu profissionalismo, da sua ética profissional. Na nossa região, muitas pessoas eu encontro e desejo que o doutor retorne para a nossa unidade aqui. Então foi um tempo precioso e nós agradecemos muito pelo doutor ter passado esse tempo com a gente aqui, servindo o Tatuquara. Amém. Eu que agradeço muito. Aí tem pessoas preciosas, tanto crianças quanto adolescentes, jovens, adultos, senhores, senhoras, que estão aqui, ó, guardados aqui no coração, na mente e no coração, assim, guardadas as 7 chaves. Eu sempre levo para mim onde eu vou. Que bom, né, doutor? Então, nós vamos aí dar início à nossa live. O doutor vai fazer uma apresentação ali e espero que você seja ricamente abençoado. E se você está aí na live, compartilhe a live, que o compartilhamento da live vai alcançar mais pessoas para serem abençoadas juntos
Todos nós juntos vamos ser abençoados por essa live. Então, o doutor vai trazer uma apresentação fantástica agora. Preste atenção, porque serão dados importantíssimos. Serão um conhecimento, vai ser um conhecimento muito profundo e que vai abençoar a sua vida. Então, preste atenção aí, compartilhe a live enquanto ele está ali com a bala na agulha para trazer informações fantásticas e poderosas para todos nós. Tá bom? Então, vamos lá, doutor. Amém. Pedir que o pastor Saulo faça uma oração inicial para nós começarmos, né? Antes dessa live, né? Antes de começar, aliás, essa palestra, esse início primeiro, para Deus estar preparando os corações em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui nessa live com o Dr. Anderson, Pai, com todas as pessoas que estarão aqui. Que o Senhor, Pai, abra as nossas faculdades mentais, ilumine o nosso espírito, para que possamos receber tudo quanto da sua parte é enviado para os nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter a mente e o coração aberto para receber tudo que o Senhor tem, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, boa noite a todos. Agora, então, vou começar a apresentação, compartilhar aqui com vocês essa apresentação. Eu acho que já está aparecendo aí para todos, né? Já está aparecendo aqui. No YouTube, eu acho que já está aparecendo também. Está aparecendo agora. Ok. Bom, isso aí. Nós vamos falar, então, hoje, na live aqui. Caiu aqui a live, vamos dar uma reiniciada aqui. Vamos fazer novamente. Vou fechar aqui. Isso aí. Vamos lá. O doutor já vai voltar aí. A parte tecnológica acontece essas coisas, gente. Isso aí é normal. Não vai ser a primeira nem a última vez que acontece isso, mas vamos lá. Aqui. Olha aí, ó. Aí. Agora acho que está indo. Sim. Aí. Nós vamos falar então sobre o tema saúde mental, emocional e espiritualidade na pandemia. Eu já vou passar aqui então, falando um pouquinho para vocês sobre esse tema então. Aqui um pouquinho da minha formação, eu sou médico do programa Mais Saúde. Eu tenho mestrado em Psicologia Clínica Integrativa pela Unilogos, da Universidade Americana. Também tenho diplomado em Saúde Ocupacional, que seria um tipo de pós-graduação pela Associação do Peru. Tenho pós-graduação em Neurociência pela Unileia, também em Saúde Mental pela Souza, psicanálise clínica pela UniBF. Sou professor honoris causa e professor associado da Unilogos dos Estados Unidos. Inclusive, nós vamos fazer no dia 6 e 7 de julho um seminário sobre abuso de drogas. Vai ser online também. E professor e palestrante convidado do Centro de Capacitação Jauai, na Bolívia. Bom, vamos seguir em frente aqui. A doença
é o experimento da natureza. Nós vemos seus resultados, ignorando as condições sobre as quais o experimento foi conduzido. Quem disse isso foi Kempler, que é um médico. Então, olha só, quando nós olhamos sobre essa questão da doença, muitas vezes nós ignoramos as condições que a doença ela é causada, né? Que ela acontece. E quando nós começamos a ver sobre a doença aí do coronavírus, o que aconteceu foi que quando iniciou essa doença do coronavírus, quando iniciou a espalhar esse vírus, os médicos não sabiam de onde vinha, não sabiam o que ia acontecer realmente. Começou lá na China, lá naquela província, lá em Wuhan, né? Então, as pessoas não sabiam de onde realmente estava vindo e pensou-se inicialmente que talvez fosse, quem sabe, uma gripe qualquer, quem sabe fosse uma coisa mais local, mas de fato não foi somente isso. E acabou espalhando para o mundo inteiro. Nós não vamos focar muito falando sobre essa questão da pandemia em si. O que nós vamos focar aqui agora mais sobre a questão da saúde mental, emocional, sobre essa questão da pandemia. Esse site, o Vale, ele fala sobre a crise da saúde mental, pode ser, na verdade, a quarta onda, né, da pandemia. Olha, os números impressionam. São mais ou menos 8,5 milhões de pessoas que se infectaram com o novo coronavírus pelo mundo. E quase 500 mil pessoas morreram em decorrência dessa doença, né, do Covid-19. E eu tenho falado, em vez de você falar Covid-19, começa a falar Convida-20. Fala que nós estamos nesse ano de 2020 falando Convida-20. Para de convidar, né? Parece que, né, Pastor Saulo? Parece que está falando Covid-19, convidando, né, para vir a doença. Fala Convida-20. Nós estamos no ano de 2020, queremos estar com vida. Então começa a falar assim. O impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante, declarou o diretor-geral da OMS, o Tedros, né? Então aqui para vocês verem no mapa, né, como mostra aqui a infecção, né? Então, olha, quase 500 mil mortes relatadas segundo a OMS. Então, em 14 de junho, a ONU, a Organização das Nações Unidas, lançou um relatório que defende justamente o investimento urgente em serviços de saúde mental. Para a entidade, eles devem ser considerados essenciais, inclusive para acesso remoto. Inclusive aqui no Brasil, e aí em Curitiba, né, nós já temos esse acesso através do telefone. Aí em Curitiba já tem até o Disque Paz, né, com psicólogos, com psiquiatras, com pessoal de saúde que estão atendendo através do telefone. Então, olha só, no início de junho, uma pesquisa com psiquiatras brasileiros mostrou que 47,9% dos profissionais tiveram aumento no número de consultas, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Além disso, 89,2% dos psiquiatras identificaram que seus pacientes tiveram sintomas agravados no período de quarentena. Quanto aos novos casos, quase 70% dos profissionais afirmaram terem recebido novos pacientes após o início da pandemia. Todos nunca tinham tido sintomas psiquiátricos antes. Ou seja, nós estamos vendo já essa quarta onda, né? A questão da saúde mental tem sido chamada a quarta onda. Num gráfico, a gente pode ver a onda vermelha, né, com a pandemia dos casos de Covid, né? A laranja é uma segunda onda com impacto. Nós vamos ver aqui mais para frente agora, que eu acho que é mais fácil a gente ver, né? Aqui é um gráfico comparativo para que vocês possam ver na questão do impacto do Covid-19. Eu não gosto de falar Covid-19, eu falo mais novo coronavírus. Aqui você vê a questão dos novos casos, Centro-Oeste, aqui, ó, Sudeste, o aumento grande, o Centro-Oeste também, e o Sul começou pequeno e só aumentando. E a minha esposa estava até falando que agora há pouco está vindo uma nuvem de gafanhotos lá do Paraguai vindo aqui para o sul do Brasil, que é algo preocupante. Nós vamos ver até no final dessa palestra aqui um referencial bíblico sobre essa questão de
no ouvido de gafanhotos, né? E o CRM Paraná até lançou esse alerta que os fármacos para manutenção da ventilação mecânica correm risco de desabastecimento aí no Paraná, o que exige uma racionalidade. Isso não é somente no Paraná, gente. Isso é no Brasil e não é só no Brasil, não. Lá na Bolívia, que é onde eu fiz medicina também, já está faltando medicamento, né, para essa ventilação mecânica, né? Então, para a gente entender, aqui está em espanhol, né? Para a gente entender sobre as ondas que eu estava falando. Então, olha, o que é considerada ola é onda em espanhol? A primeira onda seria, olha, a questão da mortalidade imediata através do novo coronavírus ou Covid-19. Então, que seria aquele momento onde a pessoa é infectada, e então ela vai para o respirador, e aí é onde ela tem essa magnitude do impacto, que tem aquela curva, né? A curva maior, tá até aqui, olha, de rosa aqui, né? A curva maior. E aí depois você tem a segunda onda, onde você tem impacto em falta de suministro, né? Falta de equipamento, falta de recursos, falta de condições urgentes para poder atender a população. E depois você tem a terceira onda, que é o impacto da interrupção dos cuidados, condições crônicas. O que acontece? Além de faltar os equipamentos, também falta pessoal para poder cuidar, também falta, por exemplo, o que a gente tem tentado reduzir na questão da curva, achatar a curva, falta também a questão de UTIs, leito de UTIs, é quando falta essa questão, falta pessoal de saúde também suficiente para cuidar da população. É quando o número de casos é muito maior do que o esperado. Igual eu vi o governador lá de Minas Gerais falando que o número de casos já está maior do que o esperado, que eles estavam ali planejado ali para estarem trabalhando lá em Minas Gerais. E aqui a quarta onda, que é quando começa o trauma psíquico, enfermidade mental, prejuízos econômicos e o burnout. Burnout é o cansaço do trabalho. Esse burnout tem muito a ver principalmente com os trabalhadores da área da saúde, o pessoal que trabalha no supermercado, o pessoal que trabalha, por exemplo, policiais, pessoal que está trabalhando na linha de frente que não pode parar, em nenhum momento, né? Pessoas que estão aí trabalhando dia e noite, pessoas que não podem de forma alguma parar de trabalhar, não é isso? Então, olha, o que podemos esperar? A pandemia do coronavírus, né, que começou lá em 2019, que foi comunicado lá no finalzinho de dezembro de 2019, pode ser estressante para as pessoas. Cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente às situações estressantes. O medo e a ansiedade sobre uma doença, uma enfermidade, podem ser devastadores e causar fortes emoções em adultos e também crianças, gente. Crianças, adolescentes. Gente, olha, eu fico pensando nos meus pacientes aí do Tatuquara, né? Nos meus pacientes que têm ansiedade, que têm pânico. Eu estava até conversando com a ex-aluna minha, dela falando da filha, né, que tem problema de ansiedade, de pânico, que ela agora está com maior dificuldade de sair de casa, que está tendo mais crises de pânico. Imagina a pessoa que tem pânico, tem medo de sair de casa, agora com uma situação dessa que ela pode sair, ela pode adquirir essa doença. Então, ela aumenta muito mais ainda o sintoma de ansiedade, o sintoma de pânico. E pior ainda se ela está toda hora assistindo televisão, se ela está toda hora assumindo isso para ela, né? Tomando essas informações negativas a todo momento. A Débora Kestel, diretora do Departamento de Saúde Mental da OMS, falou assim, olha, isso foi mais ou menos entre 13 e 14 de maio, né? O isolamento, o medo, a incerteza, o caos econômico, todos eles causam ou podem causar sofrimento psicológico. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em Curitiba, foi em outubro de 2017, o Brasil estava passando por uma crise econômica, não sei se você lembra disso, estava acabando de sair de uma crise econômica. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas haviam perdido emprego, e aí teve a questão da Lava Jato, empresas que estavam fechando também, e eu peguei assim vários transportes
público, né, de aplicativos, encontrei empresários, encontrei também engenheiros que agora estavam trabalhando em transporte de aplicativo. E eles falaram, olha, eu tive que sair da empresa porque era por causa da Lava Jato, acabou fechando, mandando um monte de gente embora, ou então outras pessoas falaram por causa da crise econômica, nós perdemos o nosso emprego. E essas pessoas com crises de ansiedade, começando um novo trabalho, e agora que essas pessoas não podem trabalhar? Imagina a ansiedade, como vai pagar o financiamento da casa, como que vai sustentar a família. Então é a questão de uma crise econômica, é um caos econômico. Gente, o Shopping Polo, né, o Polo Shopping de Curitiba, que as portas foram fechadas, não é, Pastor Saulo? Sim. Não é isso? Tiveram as portas fechadas, quantas pessoas perderam seus empregos? Imagina o caos para essas famílias. Eu sempre fui uma das pessoas que, quando eu passo em frente do estabelecimento comercial, eu passo, eu oro e abençoo, e falo assim, abençoa esse comércio, eu abençoo esse local de trabalho, abençoa as pessoas, os donos, abençoa as pessoas que trabalham aqui, porque eu sei da luta que é para a pessoa manter um comércio no Brasil. São muitos impostos, eu também sou técnico de contabilidade, então eu sei como que é difícil para manter um trabalho no Brasil, né? Para manter uma empresa no Brasil. Não é fácil, entendeu? Então, assim, é algo muito difícil. O doutor Marco Abud, médico psiquiatra, ele citou em uma palestra que fizeram com médicos na China, logo no início da pandemia, né? Uma pesquisa, e mostrou que 50% deles apresentaram quadro de estresse, 45% de depressão. Fizeram uma pesquisa na Inglaterra e viram que 32% achava que estava piorando a saúde mental deles. No Brasil, a UERJ, aí lá pelo dia 20 de março, fizeram uma pesquisa com 1.460 pessoas em 23 estados do Brasil. E depois de 30 dias ligaram para essas pessoas, né? E com um questionário validado, com algumas perguntas, né? Eles fizeram essas perguntas, então, no primeiro momento, deu 4,2%, mostrando que essas pessoas estavam ali com um quadro assim, de depressão, aliás, de ansiedade. E depois de um mês, essas pessoas já estavam aumentadas já para 8%. Entendeu? Um aumento de quase 100%. E as pessoas que estavam com ansiedade, que era 8%, em um mês já estavam com 15%. O Brasil é o campeão na América Latina, com 12 milhões de pessoas com quadros de depressão. E as mulheres, elas têm o maior risco com quadro de ansiedade. Olha, o fator de alimentação desregrada também, o sedentarismo, o sair de casa, né, para trabalhar, gera maior ansiedade, porque as pessoas estão tendo que trabalhar aí, né, que são obrigadas a trabalhar na pandemia, elas têm um maior quadro de ansiedade, entendeu? Então, assim, as pessoas que não têm um cuidado psicológico, e eu fico pensando que na pandemia, o que aconteceu? Eu estava conversando com a minha neurologista, que é daí de Curitiba. O que aconteceu em Curitiba, não só em Curitiba, mas no Brasil? Fecharam todos os consultórios, fecharam as unidades de saúde, agora só atendia Covid, não era assim? Não era assim? E aí, e as pessoas que têm problema de saúde mental, onde elas estavam sendo atendidas? Hein, pastor Saulo? Onde estavam sendo atendidas? As igrejas também estavam com as portas fechadas. Quem ia orar por essas pessoas? Entendeu? Você não tinha um atendimento médico, você não tinha atendimento psicológico, psiquiátrico, você não tinha um atendimento espiritual dessas pessoas. Olha só a situação que aconteceu. Na Etiópia, esse doutor Marcos Abud, ele fez uma pesquisa e mostrou que na Etiópia, depois do caso lá da Ebola, né, alguns anos atrás, mostrou que aumentou um caso de depressão lá entre eles, em 3 vezes. E 1/3 da população teve um estresse pós-traumático após o caso de Ebola. E a OMS falou, nós temos que dar um jeito, tiveram que investir nessa parte de saúde mental lá na Etiópia. E quando nós falamos sobre a questão de saúde mental, eu gosto muito de colocar essa foto aqui, ó, vamos passar o cursor para vocês verem,
sobre o sangue, porque nós só temos a tendência de ver se dói, se está sangrando. Se a pessoa fala, olha, eu tenho um problema de saúde mental, as pessoas têm a tendência de falar, não, isso é frescura, isso não é nada, isso é fraqueza, isso é preguiça, né? Isso é falta de vergonha na cara. Quantas vezes atendi paciente aí em Curitiba que eles falavam que a família falava com ele, você é preguiçoso, você é um zero à esquerda, você não é nada, entendeu? Por quê? Porque se a pessoa não vê que a pessoa tem um problema assim, não vê o sangue, ela acha que não é nada. É assim. Eu quero mostrar para você agora 4 características relacionadas ao estresse, né? Situações novas. Essa questão do coronavírus é uma situação nova? A questão do isolamento é uma situação nova? É. É uma situação que não controlamos? Ela é uma situação que nós não controlamos. É uma situação imprevisível? É uma situação imprevisível, não é? É uma situação ameaçadora? É uma situação ameaçadora. E aqui, essa imagem eu tinha colocado, que eu usei isso numa palestra para professores. Então, olha, se relacionarmos com a realidade atual, pode ser estressante para a maioria das pessoas, não só para os professores. E agora, imagina os professores que estão tendo que lidar agora com a nova situação, não é isso? E os pais que estão tendo que lidar com os filhos em casa, não é? Estão tendo que lidar agora com a falta de emprego, com os filhos em casa, tendo que aprender e não estão preparados para ensinar os seus filhos. Olha o que acontece na questão do estresse. O estresse é uma coisa natural para a gente. Mas o problema, o que acontece? Por que ele é natural? Nós temos naturalmente essa falta de motivação. Aí vem o estresse, aí a gente está aqui, nativo, né? Deus preocupado. Aí vem o estresse. O estresse, então, é ótimo. Aí, o problema é quando ele alcança essa curva aqui que causa fadiga. Aí ele vem, até aqui tudo bem, mas quando ele passa daqui, vem um esgotamento. E aí, quando ele passa daqui, aí ele já começa um estresse excessivo. E aí já vem um estresse agora tóxico, que causa angústia, uma angústia, aliás, ansiedade e um quebra, né, em espanhol, né? Quebra a pessoa emocionalmente falando. E aí se torna uma coisa tóxica. Até que, né, a mãe, né? Ela tem que arrumar a casa, tem que fazer a compra, ela tem que cuidar do bebê, e ela tem que fazer tudo agora. E ainda tem, muitas vezes, o marido reclamando. É por isso que muitos casais agora estão até se separando no meio da pandemia, né? 5 coisas que nós podemos relacionar agora com o bem-estar psicológico na pandemia. Primeiro, lar caótico, mente caótica. Se a sua casa está bagunçada, a sua cabeça também vai ficar bagunçada. Então, tem que arrumar a casa. A minha esposa está até aqui perto de mim, aqui, deve estar olhando para mim, né? Ela arruma a casa, né? Se a casa está arrumada, a sua cabeça também vai ficar arrumada. Outra coisa, novos passatempos, atividades. Começa a criar coisas novas. Começa, quem sabe, um novo projeto. Começa um novo curso. Começa alguma coisa nova para você. Outra coisa, começa também a ter rotinas em casa. Olha, você vai fazer isso, olha, você vai fazer aquilo. Mantém habitualmente conectado com pessoas que você ama, mas fuja daquelas notícias. Olha, está morrendo tanto de pessoas, olha, tá ocorrendo isso, está ocorrendo aquilo. E aí vem na exposição, notícias, informação, cuidado, seleciona somente um lugar. O site, por exemplo, do Ministério da Saúde é um bom lugar para você poder estar pesquisando. Não fique em qualquer lugar, olha somente o site do Ministério da Saúde. Vai ser um bom lugar. Deixa a rede de televisão, porque isso vai só te assustar, porque eles vendem a notícia e a notícia ruim, não é? O bem-estar psicológico também em 5 dimensões. Olha, aqui vem, e eu quero chamar agora o pastor Saulo para a gente conversar um pouquinho, daqui a pouco nós vamos entrar em outros assuntos também. Aqui vem outras coisas, olha, aqui vem, o bem-estar psicológico também está ligado a 5 coisas. Primeiro, eu estava conversando com uma amiga, ela falou, olha, eu aproveitei esses dias para ter uma autoconsciência.
porque ela não está tendo contato com o esposo dela, que ele está viajando, está na casa dos pais. E ela falou: estou tendo autoconsciência, aproveitei para ter um conhecimento maior meu. Então aproveita esse momento agora de isolamento para ter um conhecimento seu, para se autoconhecer. Saber quem é você, começa a ler. A Bíblia é um bom exemplo disso. Quando você lê a Bíblia, ela te mostra quem você é. Não é isso? Não é isso, pastor Saulo? A Bíblia mostra quem a gente é? Pode falar, pastor Saulo, aproveita agora. Com toda certeza, doutor Anderson, que com todas essas explicações suas para chegar até esse ponto da espiritualidade, e é tão interessante que o apóstolo Paulo pediu para Timóteo, ele diz: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. E é exatamente nessa questão, cuidar da vida espiritual, emocional. E Paulo dá o exemplo, que Paulo fala para Timóteo assim: persista em ler. E quando ele está preso, a segunda prisão em Roma, que ele está lá na masmorra, ele pede para Timóteo: Timóteo, vem ter comigo depressa e traga a capa que eu deixei em Trode, o cobertor, para a gente entender melhor, e também traga os pergaminhos, para que eu possa continuar estudando. Então, essa parte de você cuidar da espiritualidade, estudando a Bíblia. Agora tem um monte de cursos aí online, tem até cursos gratuitos que a gente pode fazer, está fazendo e crescendo na espiritualidade, buscando em Deus. Só que o que acontece? As pessoas precisam criar um hábito, e um hábito não cria da noite para o dia. A gente tem que ter um tempo, horário, uma agenda para a gente criando uma rotina para que a gente consiga criar um hábito. O John Maxwell, um escritor sobre liderança americano, ele diz que existem pessoas que, se fizerem 21 vezes, repetidamente, uma coisa, caso orar, ter um horário para orar, ler a Bíblia, ouvir uma palestra de tantos pastores que tem aqui na atualidade, que são homens de Deus e que estão nas redes sociais palestrando, se você repetir 21 vezes, isso cria um hábito. Claro que tem outras pessoas, que ele mesmo diz, que leva 40 dias, até 90 dias para criar um hábito. Mas se nós não criarmos um hábito de ter essa conexão espiritual com Deus, tanto na parte de oração, de diálogo com Deus, como leitura da Bíblia, fazendo curso, ouvindo palestras, sermões que edificam, e tirando essa parte tóxica que o doutor falou, de informações que não agregam em nada para a nossa vida emocional, para a nossa vida mental e espiritual, só trazem coisas negativas. Então a gente precisa criar o hábito. Eu deixo essa palavra dizendo: crie o hábito. Marque um horário de você ler a Bíblia, de você orar, de você ter um encontro com Deus, para você ouvir canções que edificam a sua fé, ouvir sermões. Até isso, pode entrar no canal do YouTube do Pastor Saulo, tem vários sermões lá, tem vídeos curtos que serão edificantes, e com certeza nós precisamos criar o hábito. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia. Por exemplo, uma coisa que eu faço já faz muito tempo, eu leio um capítulo de Provérbios por dia, que todo mês eu leio uma vez. Quando o mês é de 30 dias, no último dia eu leio 2 capítulos. Mas então eu estou me especializando ali na sabedoria de Salomão, de tanto ler o livro de Provérbios. E isso vai enchendo a mente da gente. E quando você tem conexão espiritual, é muito provável que sua vida emocional vai tendo certo equilíbrio. Você vai galgando ferramentas que vão equilibrando a sua vida emocional e espiritual, e você vive bem, exatamente com bem-estar psicológico que o doutor colocou aqui. E aí outra coisa interessante ali que o senhor colocou: propósito de vida. A gente tem que descobrir, porque daí tudo que a gente investe é no propósito de vida. Aí a gente se sente psicologicamente saudável, porque a gente está investindo no propósito de vida que Deus nos trouxe aqui, doutor. Uhum. Outra coisa também que dá para ser feito, eu chamo assim, de dar férias. É justamente isso aí que o irmão falou, olha. Quando ele citou ali a questão de Paulo e de Timóteo, é a conexão interpessoal.
É quando a gente tem essa conexão, a gente pode aproveitar agora, através, né, igual a gente está fazendo aqui, ó, de uma live, a gente conversa, né, com o WhatsApp, através do WhatsApp a gente conversa, através, né, do Facebook a gente conversa também, através de outras formas a gente conversa e tem essa conexão interpessoal. O irmão falou também a questão do aqui e agora, atenção plena, né? Eles falam muito hoje do mindfulness, né? Que é a questão do meditação, do aqui e agora. Eu consigo fazer isso através da leitura da Bíblia, através da espiritualidade. E quando nós buscamos a Deus, nós conseguimos encontrar também o nosso propósito de vida. Nesse mês, por exemplo, de junho, eu tenho um blog, que o blog chama Está Mais Perto de Deus. Eu criei até um canal ontem com esse tema também, onde eu estou trabalhando esse tema, é o do propósito de vida. Porque quando já é comprovadamente isso, quando nós descobrimos o nosso propósito de vida, nós conseguimos viver mais e estar mais focados, independente da situação ao nosso redor. E quando eu coloquei essa imagem aqui, olha, que é do barquinho, olha que linda, maravilhoso isso aqui. É isso aqui que nós precisamos em meio, olha, a todo esse mundaréu aqui, a toda essa majestade aqui, desse universo aqui, olha. Esses somos nós, né? Nesse barquinho aqui, isso aqui tudo aqui é a presença de Deus, é esse bem-estar aqui, é esse encontro com Deus, não é verdade? Olha, o que a gente pode projetar daqui para frente? Não é o que eu acho, é o que estamos vendo. Uma amiga disse, né, que preferiu deixar de assistir as notícias, de se informar sobre o coronavírus, porque estava vendo que fazia mal à saúde mental dela. E aprendizado, vamos sair fortalecido. Alguns estão falando, né? Ninguém está bem agora. Você pode falar isso. Tudo bem não estar bem agora. A nossa mente está sofrendo agora. Estamos sofrendo e não estamos sofrendo sozinhos. Esses dias eu perdi 2 amigos. Perdi um colega que morreu porque teve câncer cerebral e perdi um ex-professor de acupuntura que faleceu devido a essa doença do coronavírus. Mas sofrer junto é melhor do que sofrer sozinho, né? Compartilhei no Face com outros amigos, nós choramos juntos, chorei com minha esposa aqui, olha. Temos que entender que o pensamento não é uma realidade, é uma reação. Será que eu vou ficar doente, né? Aqui eu coloquei 5 atitudes que eu vi na revista Época para manter a inteligência emocional durante essa pandemia do coronavírus, né? Para manter a atitude assim, de inteligência emocional. Primeiro, compartilhar nossos sentimentos e fazer melhor uso do tempo durante o isolamento são atitudes simples que podem ajudar a aliviar a tensão. Primeiro, nomeie as emoções, fala o que você está sentindo, coloca para fora. Por isso nós estamos aproveitando aqui, né, pastor Saulo? Por exemplo, de usar uma máscara? Pode, então usa a máscara, meu amigo. Minha amiga, né? Você pode controlar de ficar saindo na rua à toa? Pode, então controla isso. Você pode controlar de receber notícias e atualizações de fontes confiáveis? Pode, então controla isso. Faça o uso criativo do seu tempo. O pastor já falou aí, olha, aproveite para aprender coisas novas. Tem gente que está desempregado, então vai estudar tantos cursos gratuitos. Apoie as crianças nas suas emoções, porque elas estão aí muitas vezes sem saber o que fazer. Aqui algumas coisas, né, como forma de prevenir burnout, né? Já falamos sobre isso, eu vou pular isso aqui. Eu quero entrar nisso aqui agora e debater com o pastor Saulo também, que é alguns dramas sociais, que isso aqui foi o doutor David Jones, que aliás é o Charles Ernest Rosenberg, que é um historiador americano, professor de medicina, né, de história de ciência da medicina. Ele falou algumas coisas que acontecem em pandemias, que aqui eu quero debater aqui com o pastor Saulo, olha, que são 3 dramas sociais que acontecem, né, ou 3 atos que acontecem durante as pandemias. Alguns sinais sutis. Primeiro, o desejo de tranquilidade ou necessidade de proteger interesses econômicos. A população ignora os sinais de que algo está indo mal, até que acelere a enfermidade, a morte obriga o resultado e reconhecimento. A segunda coisa, exigir e oferecer explicações, tanto mecanicistas como morais, né?
a população ignora os sinais de que algo está indo mal, até que acelera a enfermidade e a morte obriga o relutante reconhecimento. E o terceiro é a resposta pública mais dramática, né? O perturbador, que é a própria enfermidade. A população ignora os sinais de que algo está indo mal, até que se acelera a enfermidade e a morte obriga o relutante reconhecimento. Aí alguns vêm falar, né? A China não está nem aí com nada, eles comem serpente, pato, qualquer coisa que vem para eles, né? Aí até tem um caso da YouTube aí, que ela uma vez mostrou ela comendo morcego, né? E aí ela até tirou esse vídeo do ar porque as pessoas estavam culpando a ela, falando que é a culpa dela de ter o coronavírus. Esse historiador aqui brasileiro, Tiago Gomide, ele falou, até quando vamos nos enganar que está tudo bem? A história mostra essa atitude amortal. Vai dar tudo certo. Olha, a história pode ao menos nos confortar que tudo vai passar. Sabemos que é uma questão divina, que não é questão enviada dos céus. Né? Ele falando isso aí. É um conjunto de problemas, falta de informação, falta de higiene, falta de investimentos dos governantes, a gente tem que lembrar disso aí, tá? É falta de investimento dos governantes, consciência mundial de informação e que fique alerta para as próximas pandemias, que a gente tem que se preparar também. A gente tem que lembrar disso aí, entendeu? Então não é uma questão assim, não adianta querer culpar Deus e as igrejas, né, pastor? Fala aí, pastor Saulo. Pastor Saulo exatamente, né, doutor? Está ocupando as igrejas aí, né, em Curitiba, né? Aqui em Curitiba teve Pode falar aí, pastor Saulo. Uma palavra aqui da nossa secretária. Isso vem até de acordo com a fala do doutor Ernest, né? Teve uma palavra da secretária de saúde nossa aqui, tentando colocar no colo das igrejas, né? Principalmente das igrejas evangélicas, a culpa da proliferação do vírus. Até teve uma palavra aí de alguém da Organização Mundial da Saúde, também tentando culpar as igrejas pelo vasto, pelo crescimento da pandemia. Mas pandemia, doutor, é algo que, no caso da pandemia do novo coronavírus, primeiro a gente não tem nenhuma nação que conseguiu definitivamente uma vacina para combater ainda. Então, em testes aí, acho que a terceira fase do teste da vacina de Oxford, da China mesmo está em teste. Então, eles tentando jogar no colo dos evangélicos, dos cristãos, a culpa pela proliferação, sabendo que não é verdade isso. Isso aí não tem lógica. Os evangélicos e cristãos em si, tanto católico quanto evangélico, eles partem de um princípio que é a obediência. Então, quando se faz um decreto, a gente faz de tudo para cumprir o decreto, para andar debaixo da lei, para cumprir o que a Secretaria da Saúde pede, o Ministério da Saúde pede, a própria Organização Mundial da Saúde, que ela pede, está de acordo com o governo do Brasil, que é soberano em suas decisões. Então, jogar no colo da igreja é a mesma coisa que tentar culpar Deus pela pandemia. Não existe isso, entendeu? O doutor já explicou ali que são uma série de fatores que o próprio homem vai deixando a desejar, que causa essas pandemias, como já causou outras pandemias, como a peste negra, febre amarela, e o povo sofreu demais. Então, o problema agora do ser humano é achar um culpado. E agora não é a hora de achar culpados. Agora é a hora da gente estar unidos para juntos derrotar um mal que é invisível, que é forte, que nós não temos nenhuma arma para derrotá-lo ele imediatamente. Nós estamos estudando com os nossos cientistas mundiais aí de alta relevância para conseguir uma vacina, para que a gente consiga amenizar essa situação e dar vida para as pessoas. Só que, infelizmente, aqui no Brasil foi usado a pandemia para fazer politicagem, usada a pandemia para ficar um condenando e brigando um com o outro, esquerda, direita, quem sai de casa, quem fica, quem usa máscara, quem não usa, e as pessoas focaram em achar culpados. E agora era a hora de nós nos unirmos com um purê de batatas para derrotar um mal. Tanto nós que cremos na espiritualidade, para nós levar para o campo espiritual, guerrear, se humilhar diante de Deus e pedir o socorro de Deus, como aqueles que têm o poder de investir, de incentivar os cientistas, todos unidos. Só que
nós vemos que no Brasil ainda nós não chegamos nesse ponto de unidade, a não ser nas cidades que o pico da pandemia foi lá em cima. Aí, quando todo mundo viu, não, o negócio é sério, agora nós precisamos se unir, agora nós precisamos tomar cuidado, aí para de acusar. É o que está acontecendo em Curitiba. Curitiba, você não vê mais nas redes sociais, ninguém se degladiando mais, tem um ou outro, mas enquanto a curva estava lá embaixo, que Curitiba, Paraná era o exemplo, que não tinha quase contágio, estava desacelerado, hoje nós vemos os hospitais públicos de Curitiba, como evangélico, trabalhador, chegando a 100% das UTIs reservadas para o novo coronavírus. Então, nós não podemos tentar achar culpado, jogar no colo da igreja, jogar no colo dos evangélicos, culpar A ou B. Não, nós somos um país, nós temos que estar unidos, porque senão, se nós não nos unirmos nesse momento, como que nós vamos derrotar um inimigo que depende de todos nós juntos, unidos, para vencê-lo? Então, eu acredito que essa narrativa de querer culpar A ou B, e nós, a igreja evangélica, quando nós recebemos essa palavra no sábado retrasado, se não me engano, da secretária, na segunda-feira nós fomos na Câmara dos Vereadores aqui de Curitiba, reunimos lá com vários vereadores e com o presidente da casa, e nós reivindicamos, pedimos sim que houvesse uma retratação. Fomos lá e pedimos, era o mínimo que podia ser feito. Porque a Constituição Federal e uma lei criada aqui no estado do Paraná garante o funcionamento da igreja. Pode ser proibido culto presencial por causa da aglomeração. Mas quando se trata de um decreto assim, a igreja está pronta a obedecer. Mas não pode dizer que vai fechar uma igreja e culpar a igreja por conta disso. Então, isso nós tiramos da mente da população e fomos para cima com as armas que temos, que é a arma da paz, é a arma do diálogo, é a arma do respeito, e conseguimos. Então, as igrejas podem abrir hoje aqui em Curitiba, só não pode fazer culto presencial, que é onde tem a aglomeração nesse momento de pico da pandemia aqui no estado do Paraná e precisamente aqui na cidade de Curitiba. Então, não é hora de nós culparmos ninguém, e é hora de nos unirmos para nós vencermos essa pandemia em nome do Senhor Jesus, doutor. Amém. E é interessante quando você fala isso aí, até deixei aqui o slide, né? E olha só, foi escrito em 1989. Esse que o doutor Ernest colocou, né? O desejo de designar responsabilidade desde os judeus na Europa medieval, e não é só eles, se você pegar vários livros de história, vai mostrar isso aí, né? Até vendedores de carne nos mercados chineses sempre se culpa alguém. Esse discurso de culpa explora as divisões sociais existentes, religião, raça, etnia, classe, identidade de gênero. Logo, os governos respondem usando a autoridade, por exemplo, como a quarentena, uma dinâmica que alimenta o conflito social. Até, por exemplo, quando falou sobre a questão da AIDS, quando descobriu sobre o HIV, se falava que era da comunidade LGBT. Inclusive, até os médicos não tinham, nem cumprimentavam, para você ter ideia, quem tinha HIV, porque tinha medo de pegar pela mão. E a gente sabe que não transmite através do contato físico, através do abraço, entendeu? Até hoje eu sei de pessoas que quando vai atender alguém que tem HIV, que são profissionais de saúde, que é para aplicar um injetável, ele tem medo, entendeu? É a maior dificuldade isso aí. Mas eu quero mostrar para você uma coisa, que nessa época, em épocas de pandemia, sempre surgem também alguns movimentos espirituais, que é a nossa última fala hoje, né? Que a gente está falando também sobre a espiritualidade. A gente falou sobre a questão saúde mental, emocional, e agora a espiritualidade. Na época da peste negra, que ela assolou aí durante vários séculos, ela, né, no século do século XIII até o século aí, XIV na Europa, e depois ela só foi descoberta lá para o século XIX. Realmente, o que causava? Que era o carrapato que ficava no rato, né?
E aí que eles descobriram isso aí. Mas aí surgiu os flagelantes, que eles queimavam os corpos, achando que com isso eles eram purificados, e eles eram pelo menos salvos do fogo do inferno. E tinha os outros que se autoflagelavam também com chicotes, e falavam, minha culpa, sofrimento para limpar a alma. Então sempre surgiram movimentos com uma busca errônea da espiritualidade. Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus é que nós precisamos de uma espiritualidade nesse tempo, e uma espiritualidade saudável. E em alguns momentos as pessoas vão precisar de realmente tomar remédio. Por exemplo, eu fui diagnosticado aí pelo trabalho em Curitiba e tudo, com síndrome de burnout e tomo medicação, né? E às vezes a pessoa vai precisar de tomar medicação por toda a vida, né? Ou durante algum tempo até o cérebro dela voltar ao normal, porque ele vai estar equilibrando os hormônios, vai estar equilibrando, né, a questão fisiológica dele. Mas eu quero desafiar você que está ouvindo, né, que está nos assistindo agora, a ter experiências com Deus. Olha que interessante, a minha esposa estava falando agora há pouco. Eu quero só que você observe o tempo, e o pastor Saulo vai completar essa fala aí. A minha esposa estava falando que estava vindo gafanhotos lá do Paraguai para cá. Olha como que a palavra de Deus, eu creio que nada existe por acaso. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Se eu fechar o céu para que não chova, ou manter os gafanhotos, ou mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo vier uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7, 13 e 14. E eu deixo agora o pastor Saulo falar, mas antes falo, tem experiência com Deus, experiência de oração, experiência de presença de Deus, de ler a palavra de Deus, de orar. Eu estou aqui com a Bíblia aqui atrás, né, do computador, eu tenho ela no celular, no computador também, né? Então, assim, tenha a sua Bíblia para poder orar, para busca a presença de Deus, tem experiência com Deus. Nós estamos com uma geração que sabe mexer muito nisso aqui, olha, no celular, conhece tudo, mas sabe pouco disso aqui, ó, que não tem conhecimento nenhum de Deus. Nós precisamos de gente que tem experiências com Deus. Pastor Saulo, é com você. Então, doutor, falando da experiência com Deus aí, é muito importante que nós tenhamos, sim, experiência com Deus. No caso do doutor, ele foi diagnosticado aí com essa doença de burnout aí, ele toma os medicamentos. Eu tive depressão durante um período de 2 anos e eu tomei remédio. Eu cheguei a tomar 23 comprimidos por dia para normalizar a minha mente. E no cabo de 2 anos eu já tinha uma úlcera crônica no meu estômago. Então chegou um dia que eu tive uma experiência tão linda com Deus, mas tão grande com Deus. Eu estava no ápice daquele momento de depressão, tinha passado por 2 internamentos em hospitais psiquiátricos, Nossa Senhora da Luz e São Juliana, em Piraquara. E então eu saí um dia, escrevi uma carta e falei, vou dar um jeito na minha vida. Fui para a rodoviária, tentei comprar passagem para Joinville, não consegui. Aí, depois de muito custo, eu voltei para o terminal do Guadalupe. Aí, meu pai chegou de viagem de Santa Catarina, ficou mais de 4, 5 horas no quarto, orando, clamando a Deus, e eu 2 anos com depressão, 2 anos sofrendo. E aí, Deus foi bom comigo, e eu peguei o ônibus e parei ali no terminal do Capão Raso, aqui em Curitiba, e liguei para a minha irmã Maninha, que está na Europa agora, está em Portugal, e liguei para ela. E ali eu tentei por 17 vezes se jogar na frente do ônibus, mas eu sentia forte presença de uma mão no meu peito que me segurava. E eu acredito que era a força da oração de papai que estava orando. E aí eu liguei para minha irmã, meu cunhado foi lá com a minha irmã, com
um Fusca 1300 vermelho, entrou lá dentro do terminal, entramos para o carro e fomos direto para a casa de papai. Chegamos lá, tinha vários irmãos, várias pessoas esperando por mim, e eu não vi papai. E o meu velho pai, daqui a um tempo, ele sai do quarto dele com os olhos no fundo já, porque não tinha mais o que chorar, estava preta a parte de baixo dos olhos dele, de tanto chorar na presença de Deus. E papai, então, veio na minha direção, meu irmão, que é pastor, junto comigo aqui em Curitiba, na Igreja Cristã Alcançando as Nações, estava na porta do quarto dele, afastado da igreja, afastado de Cristo, né? E o meu pai veio na minha direção com a Bíblia, doutor Anderson, e com a Bíblia fechada, ele dobrou o joelho nos meus pés, abriu meus pés, botou o rosto entre um pé e o outro, e apertou, e fez uma oração audaciosa que me marcou para o resto da minha vida. Ele orou e disse: Deus, fazem mais de 25 anos que eu sirvo o Senhor. Eu honrei o teu nome. Eu fui pastor da igreja presbiteriana, cuidei de igreja, honrei a minha esposa, meus filhos, temi e temo o teu nome até agora. Então agora, no meio daquela multidão que estava na casa dele ali, ele disse: Deus, ou o Senhor muda a história do meu filho aqui agora, ou risca o meu nome do livro da vida. Naquele momento, eu até me emociono, naquele momento meu irmão, afastado do evangelho, na porta do quarto dele, deu um salto muito forte e começou ali a glorificar a Deus, a orar em outras línguas. E aí eu fui sentindo algo diferente em mim. E ele veio na minha direção, meu irmão mais novo, que é pastor hoje, e me deu um abraço. Quando eu senti aquele abraço de meu irmão, eu senti que uma mão entrou dentro da minha cabeça, assim, foi lá dentro da alma e arrancou aquela tristeza, aquela angústia, aquele sofrimento todo. A partir daquele dia, nunca mais eu precisei tomar remédio, nunca mais eu tive depressão, nunca mais eu precisei de tomar nenhum tipo de medicamento. Aquele dia, Deus me libertou totalmente dos remédios. Uma semana depois, eu fui num culto, estou lá no culto. Daqui a pouco, um homem de Deus estava pregando, ele olhou para mim e disse assim: olha, a úlcera crônica que está no seu estômago até agora, Deus está tocando agora aí e está curando a úlcera crônica que foi gerada pelos efeitos colaterais de remédio. Eu senti só um calor na boca do meu estômago. Nunca mais eu tive problema no estômago. Jesus me curou naquele momento. Então, essas experiências com Deus nos levam a cada dia estar mais próximo de Deus, a relembrar o quanto foi maravilhoso aquele momento, aquela noite de domingo na casa de papai, onde aconteceu tudo isso, aquela tarde, num culto da tarde da bênção, onde que a gastrite crônica foi embora e nunca mais. Fiz a endoscopia novamente e não tinha nada. O médico, o gastro, comparava e dizia: o que aconteceu? Eu falei: aconteceu que Deus falou que curou e curou. Não tenho mais. Então, essa experiência de eu ter vencido a depressão 2 anos, e exigiu muita fé de papai, uma fé que tomou uma atitude radical, que foi o momento dele, que foi um momento parecido com o de Moisés: perdoa o pecado desse povo, ou risco o meu nome do livro da vida. E ali, doutor, foi quando Deus literalmente me curou, me livrou, me libertou, e a partir de então eu me considero a pessoa mais feliz do mundo, procuro sorrir 25 horas por dia e ser feliz, porque é isso que está dentro de mim. Hoje Deus me deu uma esposa, um filho, a casa, carro, me deu um ministério para que eu possa servir cuidando dos irmãos. E aí tudo que eu puder fazer para servir pessoas, para ajudar pessoas, através das redes sociais, aí do Facebook, do Instagram, Saulo do Prado, o pessoal pode me seguir, eu estou aqui para servir. Se inscrever no canal do YouTube do Pastor Saulo do Prado, se inscreva. Nós vamos usar as ferramentas que temos hoje, que é levar através das redes sociais essa esperança, espiritualidade aí, doutor.
Tá aí, ó. É isso aí. E assim nós fechamos, né? Amém. Amém, meu irmão. E é interessante isso aí. Eu vou tirar essa apresentação. Pô, pastor, tem uma outra coisa assim, quando eu não falei, mas eu tenho que falar isso aí também, é que eu não posso deixar de falar isso também, que o canal que eu fiz, na verdade, o blog também, ele faz parte do tratamento meu, do tratamento do burnout, entendeu? Isso aí eu não falei. Ele faz parte do meu tratamento do burnout. E com as mensagens, com as meditações, tudo isso aí eu posso falar claramente. Deus tem trabalhado e Deus tem curado assim o meu coração também. Isso até faz parte como uma tese minha de doutorado também, que é o tratamento através da palavra de Deus, entendeu? O tratamento através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela renova a nossa vida e ela é um norte, ela é uma ferramenta para poder trabalhar, para poder mostrar o propósito de vida, para direcionar, para a pessoa encontrar o caminho. E o caminho que a gente encontra verdadeiro, que é Jesus Cristo em nossa vida. Amém? Maravilha, pastor. Muito bom ouvir esse testemunho. E bom saber, né? Como que Deus usa. Deus usa o médico, Deus usa o remédio, Deus usa a oração, Deus usa a vacina, Deus usa o cientista, Deus usa quem Ele quer, porque Deus é Deus. Deus é soberano. Deus é soberano, né? Deus usa a graça comum, dando dons, dando talentos. Deus coloca a mão dele onde Ele quer e age como Ele quer. Isso é a maravilha de Deus. E a gente tem que confiar nesse Deus maravilhoso. Amém? Amém. É nesse sentido que eu digo que o mundo pode estar em crise, mas Deus está com a rédea de tudo nas mãos dele. Ele é soberano em tudo e tudo que acontece pode ter certeza que ele está governando tudo. Nada fugiu do controle dele. Enquanto os homens passam a mão na cabeça para resolver problemas, Deus está no trono, soberano e grandioso. E por isso nós glorificamos a ele e agradecemos a ele por esse momento. Quero agradecer o doutor aí por estar com a gente aí, trazendo todas essas informações e conhecimentos, servindo aí as pessoas aí. Muito obrigado, doutor. Deus Amém. te abençoe sua família, que realize seus sonhos, que te encaminhe para que o doutor consiga concluir o seu propósito de vida aqui nessa terra, servindo pessoas nessa profissão tão grandiosa que é a medicina. Deus abençoe, doutor. Obrigado. Um abraço no fundo do coração. Um abraço para todos que estiveram conosco. E eu quero passar aqui a palavra para o doutor fazer as considerações finais e despedir do povo em nome de Jesus. Amém. Agradeço muito, pastor Saulo, pelo convite. Demorou um pouquinho, né, pastor Saulo? Mas valeu a pena. E agradeço muito aí ao meu povo aí do Tatuquara, em Curitiba. Agradeço muito a todos aí que estão participando, através do meu canal também no YouTube, através das minhas páginas aí do Facebook, através aí da página do canal do pastor Saulo também. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus renove a sua vida, que Deus renove a sua esperança. Se Deus quiser, em breve vou estar lançando um livro aí que é pela editora Vicência. O nome do livro é Renove os Seus Sonhos, porque nesse momento de pandemia nós precisamos renovar os nossos sonhos na presença de Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que nós cremos que Deus tem muito mais para fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, pastor Saulo. Muito obrigado, Adriano, pela sua ajuda aí também. Nossa, agradecer ao Adriano é primordial, né, doutor? Com ele a coisa é diferente, né, pastor Saulo? Se não é ele, nós... E lembrando, né, doutor, que essa live foi transmitida
pelo YouTube, pelo Facebook do Dr. Wanderson e pelo meu Facebook. Então, e ainda fazendo a apresentação. O negócio é tecnológico do século do ano 2030 já, né, doutor? Maravilha. Deus abençoe, doutor. Um grande abraço. Grande abraço. Boa noite, então. Deus abençoe. É com você, Adriano. Pode encerrar a transmissão nossa aí, colocando o videozinho aí.